Hoje o nosso papo aqui vai ser um papo de amiga, um papo de confidentes. Eu vou compartilhar com você como foi que eu vendi um acompanhamento nutricional para o meu obstetra enquanto eu estava parindo os meus filhos gêmeos. Quer saber como foi o desfecho desse rolê mais aleatório impossível? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Oi, eu sou Lidiane Bragunci, nutricionista clínica há mais de 12 anos e este é o canal do SEAC, o canal que vai te ajudar a ser uma nutri fora da caixinha, liberta e completamente dona do seu próprio nariz. Quer saber um pouco mais sobre que história é essa de nutri fora da caixinha? Maratona esses nossos vídeos aqui nesse canal, aproveita para se inscrever, dar um joinha nesse aqui e seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, deixa eu contar para vocês como é que foi essa história. Primeiro, eu preciso contar que eu não planejei ter um parto normal de gêmeos, né? Na verdade, eu nem planejei ficar grávida de gêmeos, certo? Foi uma grandíssima trollagem do universo. Minha filha, que na época tinha 3 anos e meio, vivia pedindo irmãos. Eu falei pro meu marido, vamos dar um irmão pra essa criança, pra ela parar de ficar demandando da gente demais? E porque ela não brincava sozinha? Ok, vamos dar um irmão pra essa menina. E aí vieram 2. Ela queria uma irmã para ela brincar de boneca, mas vieram 2 meninos que ficam azucrinando a vida dela toda. Mas enfim, o fato é que na minha segunda gestação eu quis que fosse diferente e eu queria ouvir o meu corpo. Eu sou a nutricionista que trabalha muito com a ideia de que o seu corpo ele tem sabedoria própria e que é o que a gente chama de interocepção, que é inclusive hoje estudado pela ciência como um dos 8 sentidos ao invés dos 5 sentidos. Sabe aquela história de 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição? A gente hoje tem 8 sentidos e dentre esses 8 sentidos, a gente tem o sentido da interocepção, que é a sua capacidade de perceber os sinais do seu corpo, a comunicação interna que o seu corpo estabelece consigo mesmo. Então, por exemplo, quando você está na TPM, você sentir que há uma mudança, uma oscilação hormonal, como, por exemplo, você perceber quando seu corpo está te pedindo determinados alimentos, quando o seu corpo está te pedindo descanso. Existem estudos já que mostram que quando a pessoa é mais conectada com o próprio corpo, ela tem melhores níveis de bem-estar e de saúde. Por quê? Porque ela consegue atender as necessidades do corpo mais prontamente do que uma pessoa que não tem essa conexão. Minha amiga! E uma das maneiras da gente trabalhar isso é a alimentação intuitiva, ou no inglês intuitive eating, que é você respeitar os seus sinais internos do corpo para guiar a sua alimentação, um estilo de alimentação sem precisar desse controle estrito de macro e de micronutrientes, porque o seu corpo tem a sabedoria. E nessa pegada eu fui ouvir o meu corpo, porque o meu primeiro parto eu não tinha esses conhecimentos, ou eu nem sequer tinha experiência em parto para pensar nisso, era muito sem noção, né? Então a gente melhora. Então a gente foi buscar um obstetra, a gente foi buscar mais informação, mais leitura, um obstetra que fosse nessa linha, que fosse mais acolhedor, que respeitasse o tempo do nascimento, que tivesse uma visão sobre parir diferente. Então eu disse para ele, vai ser o que a natureza quiser que seja, ok? Se for um parto normal, vai ser um parto normal, mas a gente vai esperar o parto começar pra gente decidir, né? E se tiver que ser uma cesárea, tudo bem também. E aí, que foi um parto normal, porque as condições assim permitiram que fosse, tá? Não é que eu sou a louca, não, a doida que foi colocar minha vida em risco. Não, gente, eu, antes de tudo, sou uma pessoa cientista que tem como ciência a base para a tomada de decisão, a rigor, tá? Embasamento científico. Então, eu estudei muito também para entender os riscos reais dessa minha decisão de respeitar o meu corpo e respeitar o tempo da natureza. E aí que, dentro dessa lógica, quando a gente escolhe um trabalho que é muito alinhado a quem a gente é, e é isso que eu tô dizendo, por que esse papo não é sobre mim, mas é sobre a nutrição? E é por isso que eu escolhi compartilhar um pouco dessa minha história pessoal com vocês. Por quê? Porque quando a gente escolhe trabalhar na nutrição alinhado com aquilo que são os nossos valores, com a abordagem que mais se conecta com aquilo que a gente é, com a maneira como a gente vê o mundo, nós vamos ser coerentes o tempo todo e transmitir muita verdade onde quer que a gente esteja. Então, todas as pessoas aleatórias que eu encontro na rua e que a gente começa a conversar, porque
eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro ouvir as histórias delas, sou uma pessoa muito aberta a conhecer gente nova, eu conto um pouco sobre mim, conto um pouco sobre a minha história, minha visão de mundo e, consequentemente, isso esbarra na minha profissão, porque a minha profissão, ela é uma consequência de quem eu sou, é uma extensão de quem eu sou. E aí, no momento em que eu estava em trabalho de parto, e trabalho de parto de gêmeos é um trabalho longo, fui para o hospital, já estava em trabalho de parto, porque eu tive uma enfermeira obstétrica me assistindo em casa, monitorando um tempo, ela ficou comigo muitas horas também, até que o médico me disse para que eu fosse, já tinha uma dilatação X, para que eu fosse para o hospital, e lá o trabalho de parto também foi levando tempo, e enquanto isso a gente ia conversando e a gente ia trocando experiências a respeito das nossas profissões, ele contando das experiências dele, de outros partos, e eu falando da minha experiência também profissional, a nossa visão de mundo e etc. Fui falando um pouco sobre o meu trabalho, e eis que, beleza, os gêmeos nasceram, deu tudo certo, eles eram lindos, ficaram saudáveis. Passou, fui na consulta depois de retorno com ele, né? A consulta foi sobre mim, porque ele, afinal de contas, é um obstetra excelente, que me colocou no centro do cuidado, como todo um bom profissional humanizado, que coloca o paciente no centro do cuidado. Ele é a pessoa mais importante ali, as decisões dele são as mais importantes. Ele fez uma assistência maravilhosa, perfeita. Passados 4 meses, me liga o meu obstetra falando: Lidiane, você já voltou a trabalhar? Eu gostaria de marcar uma consulta com você. Eu, oi? Mas, gente, e não é que eu vendi um atendimento de nutrição parindo meus filhos gêmeos? E foi intencional? Absolutamente não intencional. Mas o que eu quero dizer é que a gente vende o nosso trabalho onde quer que a gente esteja, quando a gente tem muito orgulho de falar desse trabalho, quando a gente respira esse trabalho, quando o nosso olho brilha quando a gente fala desse trabalho. E isso exala de nós e faz com que as pessoas sintam um encantamento e uma curiosidade sobre aquilo que a gente está falando, ainda que elas não entendam absolutamente nada do que é isso, né? E foi isso que ele fez. Ele foi lá e marcou uma consulta comigo para que ele entendesse um pouco mais sobre esse meu encantamento e, é claro, ele também tinha necessidade, ele tinha ele precisava daquele serviço, ele tinha consciência de que ele precisava da minha expertise, e foi a partir daí que a gente iniciou um tratamento nutricional. E onde eu quero chegar com essa minha conversa, né? Vender o seu trabalho não precisa ser algo forçado. Eu ouço muitas, centenas de nutris falando: o meu problema é que eu não consigo vender o meu trabalho. Na verdade, talvez você não precise só, porque sim, isso também é importante. Você não precise só aprender as técnicas de venda, mas você talvez precise antes se apaixonar profundamente pelo seu trabalho, compreender totalmente se esse trabalho está alinhado com os seus valores ou com a sua maneira de enxergar a vida, para que o seu discurso seja tão coerente a ponto de encantar as pessoas quando você está falando do seu trabalho. Me conta aqui nos comentários se você tem esse brilho nos olhos quando você fala da nutrição. Eu vou amar saber. Agora, se você não tem esse brilho nos olhos e quer voltar a ter, ou já teve, mas está um pouco perdida nesse caminho, eu vou te pedir para olhar aqui no primeiro comentário fixado nesse vídeo a lista de espera para o curso Reage Nutri. Vai ter um link, você vai cadastrar o seu e-mail para receber as informações em primeira mão na próxima turma do curso, onde eu te ajudo a traçar estratégias e viver de nutrição alinhada com seus valores e com muito brilho nos olhos. Até o próximo vídeo.